Olá pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de ciências, capítulo 14, parte 2. Pega o livro de vocês aí na página 81 e acompanhe. Vamos lá. O solo e a sua importância. O solo é a camada mais superficial da crosta terrestre, né? Sendo o local onde se desenvolvem as plantas e vivem muitos animais. Nesta unidade, você conhecerá algumas características do solo e compreenderá a importância desse recurso natural para a vida na Terra. Vamos relembrar o que a gente já iniciou na parte 1 da nossa aula. O que é solo? Né? O solo, mais do que simplesmente a camada superficial da Terra, é conceituado como substrato terrestre que contém matérias orgânicas e é capaz de sustentar plantas e vegetais sobre si em um ambiente aberto, sendo resultante do intemperismo e da decomposição das rochas. Intemperismo é quando a rocha vai se virando pó, né? Se desmanchando, tá? Então, o solo a camada, não é só a camada superficial da Terra, mas ele também é capaz de sustentar as plantas e vegetais e também é resultante da decomposição das rochas, quando ela vai virando aqueles farelozinhos de areia, tá? Vamos lá. As aldeias e cidades antigas foram as primeiras a utilizar o solo como local e fonte de materiais para construir moradias. A partir de pequenos grupos foram surgindo cidades com milhares ou mesmo milhões de moradores. Aqui é os restos da cidade de Dara, um importante povoamento que existia na Turquia. Tá? Atualmente, as pequenas aldeias e vilas ainda existem, mas surgiram cidades com milhões de habitantes. Para construir uma cidade tão grande e para permitir que todos os seus moradores tenham moradia, alimento, água e se desloquem, o solo é muito modificado. As áreas em que o solo não está coberto pelo asfalto das ruas e das avenidas, nem pelo cimento das construções, são poucas e pequenas se comparados ao tamanho da cidade. Aqui nós temos o bairro de Boa Viagem, que fica em Recife, Pernambuco, em 1957. Já aqui o mesmo bairro, né, em 2012. E aí é possível observar que, com o tempo, boa parte do solo foi coberta por asfalto e por uma grande quantidade de construções. Nas cidades, o uso do solo deve ser planejado para que as pessoas tenham qualidade de vida. Todos os moradores devem ter casas seguras e dignas, mas infelizmente é comum encontrarmos construções em morros, onde pode acontecer deslizamentos de terra e nas margens de córregos e de rios que podem ser inundadas na época das chuvas. Aqui na imagem é uma casa construída em um morro, né, com risco de deslizamento. Veja que já cedeu grande parte do solo aqui. Então, muito perigoso, né? Então, para contribuir com a qualidade de vida da população e para que exista equilíbrio ambiental nas cidades, além do uso planejado do solo, é importante a existência de áreas verdes. Né? Nas cidades, é possível encontrar diferentes exemplos de áreas verdes, como parques urbanos, praças e jardins botânicos. Né? Aqui nós temos um exemplo, né? O Parque do Ibirapuera, em São Paulo, e aqui o Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, que é uma área verde urbana e também é um importante centro de pesquisa. Aqui nós temos a Praça Cecicunha, o Bosque das Arapiracas, e temos também a área verde, né? Ali na Avenida Cecicunha. Então, vamos agora aprofundar mais um pouquinho. A vida no solo. O solo pode parecer ser formado só por terra, areia, pedras, mas ele é muito mais do que isso, tá? Muitos seres vivos fazem parte do solo. A maioria deles, como bactérias, é pequena demais para ser vista sem o auxílio de microscópios. Esses micro-organismos são muito importantes para que o solo seja adequado para plantar, por exemplo.
né? A maior parte dos micro-organismos que vivem no solo não faz mal a outros seres vivos. Porém, existe uma bactéria que é muito perigosa, pois causa uma doença grave, o tétano. O tétano é contraído quando as bactérias causadoras dessa doença entram em feridas na pele. Essas bactérias são bem comuns no solo e por isso é importante manter a vacinação contra o tétano em dia. E aí, vocês estão em dias com a vacinação? Eu estou, né? Então, aqui nós temos um exemplo de bactérias causadoras do tétano, né? E aqui os micro-organismos causadores de tétano vivem no solo. A imagem, eles aparecem em um grande aumento em cores artificiais, tá? Então, é assim que a gente acaba pegando tétano. Um ferimentozinho no dedo, que a gente não dá muita importância, no pé. E essas bactérias são muitas no solo. É bastante comum ter essas bactérias no solo. Só que, se você tem a sua vacinação em dia, então, ok. Além dos micro-organismos, o solo possui muitos outros tipos de vida. As minhocas são exemplos desses seres vivos. Elas ficam enterradas no solo, escavando túneis e se alimentando de restos de plantas e de animais. Então, aqui, a presença de minhocas no solo, assim como a de micro-organismos, torna-o mais adequado para ser utilizado na agricultura, como a gente viu em geografia, né? Que as minhocas, elas escavam a terra, elas se alimentam de restos de plantas e restos de animais. Quando elas escavam a terra, deixa penetrar o ar, né? Circular o ar do solo mais facilmente. E também, ao se alimentar, ela faz o cocô, né? Que a gente chama de humus, que isso aí é muito importante, é riquíssimo para um solo saudável, tá? Outros seres vivos muito comuns no solo são os insetos, por exemplo, formigas, cupins e larvas de besouros. As formigas e os cupins vivem em sociedade e constroem casas muito complexas, os formigueiros e os cupizeiros. Essas casas possuem um sistema de túneis e algumas câmeras onde ficam os ovos e os filhotes. Tá? Aqui, na primeira imagem, são alguns tipos de besouro, algumas larvas, né, que vivem no solo. Elas se alimentam da seiva das raízes até se transformarem em adultos. Aqui é um cupizeiro. Os cupizeiros podem ter partes bem grandes acima do solo, como este. Não vá se enganando que é só isso aqui, não. Embaixo do solo é muito maior. Tá? No solo também estão as raízes das plantas, né? O tamanho das raízes normalmente é relacionado ao tamanho da planta acima do solo. Por esse motivo, algumas plantas possuem raízes curtas e finas, como os capins, aqui, por exemplo. Já as árvores, por exemplo, possuem raízes muito grandes e profundas, que é a segunda imagem. Curtas ou profundas, as raízes são responsáveis por fixar as plantas no solo e impedir que sejam levadas pela chuva e pelo vento. E agora vamos entrar na formação do solo. O solo tem origem em rochas, tá? Com o passar do tempo, as rochas recebem calor do sol e depois resfriam, recebem a chuva e sofrem a ação do vento. Com isso, as rochas começam a sofrer rachaduras e a soltar pequenos pedaços. Esses pedaços de rocha continuam a se fragmentar e começam a se transformar em pó. Aparecem então os micro-organismos e as primeiras plantas. Em seguida, começam a surgir os animais. Com o passar do tempo, restos de plantas, por exemplo, folhas, raízes, cascas de árvores, frutos e também restos de animais mortos começam a se acumular no solo. Abaixo das camadas do solo, com restos de seres vivos, quanto maior a profundidade, menos modificada será a rocha. É o que a gente vai ver aqui agora, olha só.
Aqui nós temos o nosso solo que a gente costuma ver, grama, árvores, né? Então, essa camada aqui é a camada mais superficial, que é rica em restos de seres vivos, por isso que é tão verdinha assim, né? Logo abaixo vem a camada de restos de seres vivos e minerais. Depois, a camada quase sem seres vivos. Aqui quase não tem mais seres vivos. Depois, a camada que se acumula ferro e argila. Depois, a camada de rochas pouco modificadas. E, por último, é a camada de rocha não modificada. Veja aí todas as camadas que nosso solo tem, né? Então, aqui é a representação de camadas do solo separados na imagem para facilitar a identificação. Repare que, quanto maior a profundidade, menos modificada está a rocha. Então, aqui ela não foi modificada, aqui foi modificada mais pouco, aqui já é a camada que acumula ferro e argila, depois camada quase que não tem mais seres vivos, aqui é a camada com restos de seres vivos e minerais, e aqui é a camada mais superficial, que é rica em restos de seres vivos, tá? Então, quando o solo é cortado, em um barranco, por exemplo, é possível observar que ele é dividido em camadas. Vocês viram aqui a representação em desenho das camadas do solo, e aqui é como o solo é realmente. Aqui foi um barranco que foi cortado. Veja que a gente consegue observar. Lá em cima, a camada superficial, depois aqui é rica em seres vivos, aqui quase não tem, aqui já é ferro e argila, pouco modificada e não modificada, né? A gente consegue observar direitinho aí. Solos de diferentes ambientes. Os solos podem variar muito de um lugar para outro. As características do solo dependem do tipo de rocha da qual ela se formou, do clima e dos seres vivos que existem naquele lugar. Vamos observar aqui abaixo. Em algumas áreas, nas dunas da praia, o solo é formado por areia. A cor e o tamanho dos grãos de areia pode variar. Já aqui, existem áreas em que existem rochas na superfície. Na imagem, você pode ver um exemplo na Chapada Diamantina, na Bahia, né? Várias rochas. Então, dependendo do lugar, as características do solo mudam, tá? Aqui nós já temos o solo das florestas, que é coberto por restos de plantas, galhos, folhas, sementes, frutos, e possui muita matéria orgânica nas camadas mais superficiais. E aqui, que é a maior parte dos solos da cidade, que é coberta por asfalto ou cimento. Na imagem você pode ver parte da rua Terminal Cury, em Campinas. E para relembrar o que a gente viu neste capítulo, a gente viu que o solo onde pisamos e fazemos construções, estradas, cidades e plantações, né, o solo. Vimos que os usos do solo pelo ser humano são muito antigos e variados, como local para plantações, criação de animais, formação de aldeias e grandes cidades. No solo podemos encontrar micro-organismos, minhocas, formigas, cupins, larvas de insetos, raízes de plantas. Além disso, existe ar no solo, existe ar que é utilizado por muitos seres vivos na respiração. Vimos também que o solo é formado por transformações nas rochas. Quanto maior a profundidade, menor a transformação da rocha, né? Que as camadas mais superficiais do solo possuem mais restos de seres vivos. E que as características do solo variam de acordo com as rochas do local, clima e seres vivos, né? Vimos que em todo lugar o solo não é o mesmo, vai se modificando. Então, eu deixo para vocês a realização das páginas 82 e 83 e depois 86 a 91. Tchau, até a próxima aula. Beijão, fica com Deus.